Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um. Vamos dar continuidade no livro de Hebreus, capítulo 5, aonde que o tema se inicia dizendo Melquisedeque. Porque todo sumo sacerdote tirado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. Dentre os homens diz respeito à fraqueza dos homens, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Os dons se referiam às ofertas de ação de graças, enquanto os sacrifícios se referiam a certos animais que eram oferecidos, tudo tipos de Cristo, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes, errados, pois também ele está rodeado de fraqueza. Refere-se a ter sentimentos por aqueles em cujo favor ele oficiava, aqueles que haviam pecado e sabiam que haviam pecado. Isso se refere à condição de todos os homens, até mesmo do sumo sacerdote na antiga economia judaica. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Refere-se ao próprio propósito do seu ofício, que é o de oferecer o sacrifício pelos pecados. Revela o sumo sacerdote servindo como mediador. Refere-se ao fato de que ele era também um pecador e tinha que oferecer um sacrifício até mesmo em seu favor, o que faria expiação, que forneceria reconciliação com Deus. E ninguém toma para si esta honra, a não ser o que é chamado por Deus, como Arão. Debaixo da antiga lei, os únicos que podiam oferecer sacrifício eram os sacerdotes, que tinham que ser filhos de Arão e cuja ordem foi instituída por Deus e não pelo homem. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Revela o fato de que não foi por nenhuma ambição pessoal por parte do Messias que resultou em que ele se tornou sumo sacerdote, e sim o fato de que Deus o chamou para essa posição. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. O sacerdócio de Cristo foi planejado por Deus desde o início, o que significava que a encarnação era absolutamente necessária. Como também diz em outro lugar, Salmo 110, 4, tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a característica distintiva dessa ordem de sacerdócio e o revela como sendo sacerdócio eterno, o qual nos dias da sua carne fala da encarnação de Cristo, oferecendo com rogos e súplicas e com grande clamor e lágrimas. Fala da vida de oração do Mestre, ao que o podia livrar da morte. Fala da oração pela ressurreição. Foi ouvido. Revela o fato de que Deus ouviu sua oração e a atendeu quanto ao que temia. A palavra temia transmite a imagem de tomar algo com cuidado e manuseá-lo com respeito. É Cristo levando em consideração todas as coisas, não apenas seu próprio desejo, mas a vontade do Pai. Embora sendo filho, enfatiza a deidade, mas ao mesmo tempo o papel de Cristo como filho do homem, por aquilo que padeceu, diz respeito a todo o curso da sua vida, mas mais quanto à cruz, aprendeu a obediência. Não quer dizer que ele teve de aprender a obedecer, já que isso significaria que ele tinha pecado. Significa que ele ativamente procurava o caminho da obediência, e então andava por ele de maneira persistente. E sendo ele consumado, refere-se a ser levado ao objetivo determinado por Deus, o qual deveria ser, se que ele deveria ser o sacrifício perfeito. Veio a ser a causa da eterna salvação. Revela uma salvação perfeita, porque ele era e é o Redentor perfeito e o sacrifício perfeito para todos os que lhe obedecem. Nós obedecemos a ele quando demonstramos fé na cruz, o que então dá liberdade de ação ao Espírito Santo para operar. Essa verdade foi dada a Paulo, Romanos 6, 3 ao 5, Romanos 6, 11, 14, Gálatas
1, do 11 ao 12. Chamado por Deus sumo sacerdote, o título é conferido a ele por Deus o Pai, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo não seria um grande sumo sacerdote apenas para os judeus, mas também para os gentios. Para que isso acontecesse, seu sacerdócio teria que depender de algo que não fosse a ordem levítica, estar segundo a ordem de Melquisedeque. Satisfaria ambas as exigências, porque Melquisedeque precedeu Israel como povo. Gênesis 14, 18 ao 20 e Salmos 110, 4. E aí, para finalizar, do versículo 11 até o 14, onde que finaliza o capítulo 5 de Hebreus, falamos aqui do tema a fé, do qual temos muito que dizer. Refere-se a Cristo, de difícil interpretação. Sua dificuldade consistia em adaptar a interpretação à capacidade dos seus leitores, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Esses cristãos judeus eram lentos e displicentes quanto ao entendimento do ensino da verdade do Novo Testamento. Isso fazia com que ensinar a eles fosse difícil. Porque, devendo ser já mestres pelo tempo, refere-se ao fato de que eles estavam salvos há um tempo longo o suficiente para estarem maduros na palavra. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Diz respeito ao Antigo Testamento e o que ele realmente significava. Em vez do modo em que ele estava sendo incorretamente considerado por esses judeus cristãos, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Refere-se à falta de maturidade deles, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está falando de uma pessoa que acabou de ser salva, mas sim daquele que haviam sido salvos há algum tempo e que deviam ter avançado na palavra do Senhor. Não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Refere-se ao benefício da cruz, da qual a justiça é derivada. E menino refere-se a uma pessoa que não entende nem conhece todos os benefícios do que Jesus fez na cruz. Mas alimento sólido é para os perfeitos, aqueles que são maduros no Senhor, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Essa pessoa está andando segundo o Espírito Santo. Isso se refere a colocar a fé na cruz e não segundo a carne significando depender de outras coisas. Romanos 8, 1 e 2 e 8, 11. Aqui termina o capítulo 5, irmãos, de Hebreus. Que Deus venha dar sabedoria, discernimento e compreensão. Venha abrir os nossos olhos para as coisas espirituais, para que não mais andemos segundo a carne, segundo a lei, mas sim segundo a verdadeira graça, que é a obra da cruz, concluída por nosso Senhor Jesus Cristo lá no Calvário, ressuscitado ao terceiro dia, assentado à destra de Deus Pai, e que em breve voltará para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.